Olá pessoal, tudo bem? Então nós estamos com o primeiro capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Esse primeiro capítulo que se chama Estudando a Mediunidade. Então é interessante a gente fazer esse estudo desse livro porque ele fala sobre a mediunidade, como eu disse na introdução. Esse ano nós comemoramos 160 anos do Livro dos Médiuns. Esse livro que nos traz ensinamentos preciosos do verdadeiro laboratório em que Kardec foi o professor, o pedagogo, o orientador e aquele que codificou todos os ensinamentos. Nesse livro da obra de André Luiz, de psicografia do Chico Xavier, então a gente vai falar bastante, ele fala bastante sobre a mediunidade. Então o André Luiz, ele é convocado por Clarencio para fazer um estudo com uma das pessoas que ele entende que é muito conhecedor da mediunidade. Participou desde a época do espiritismo, do nascimento do espiritismo, nas experiências junto com Kardec, junto ao Mesmer, ao magnetismo. Então ele é um conhecedor. Esse conhecedor é o companheiro Aulus. Então o André Luiz, juntamente com o Hilário, foram chamados a acompanhar o Aulus desse trabalho que ele está fazendo com a mediunidade. E o Aulus, então, nesse capítulo, vai falar para o André e para o Hilário da importância da mediunidade, desse estudo. Ele admite os dois e ele traz lições preciosas. Lembrando do que nós vimos na introdução, da importância que é anotado neste livro, a questão das ondas, a questão das energias, a questão de todo o nosso universo, que a ciência vem contribuindo para auxiliar no conhecimento deste outro mundo, que é o mundo invisível. E a comunicabilidade com os espíritos nos dá mostras da existência da vida espiritual. Nesse livro, então, é interessante que o André Luiz traz uma lição que nós estamos vivenciando mais ainda hoje, que é a aproximação da era do espírito. Nós estamos nesse processo de transformação, de vivências, de dificuldades, entrando na era do espírito. Sobre a luz da religião cósmica, do amor e da sabedoria. É interessante que o André nos traz a importância dessa conexão, do discernimento do espírito, do discernimento do médium. Então, Aulus acolhe os dois e eles vão ouvir uma palestra de um palestrante que se chama Albério. Então, Albério está falando sobre a mediunidade, sobre os médiuns, como é que funciona esse processo, essa conexão, como o médium, então, ele vai ter a conexão dos espíritos, sejam eles espíritos superiores, sejam eles espíritos perturbadores, espíritos que estão em processo de obsessão. Então ele mostra, ele fala para nós que esses espíritos, eles têm que haver a sintonia uns com os outros. E ele até diz o seguinte: não adianta se aproximar um hotentote de um sábio, porque eles não vão se entender e essa aproximação vai ser muito rápida. Porque a sabedoria, ela tem que estar próxima de sábios, de estudiosos. Então, olha só que interessante. O André Luiz vai falar então para nós que o Albério começa com a sua palestra e ele fala o seguinte: precisamos considerar que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos, certo? Então, todo o processo, é interessante a gente explicar aqui que muita gente acha que quando há o processo da psicofonia, o médium entra, o espírito entra no médium. Não,
é uma conexão mental. Então o Albério explica muito bem nesse livro. Da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus. Como os peixes e as plantas da água estão contidos no oceano imenso. Então nós estamos todos nesse grande oceano de energias, de vibrações e de ondas. E dentro desse universo que acontecem as comunicações. E é importante notar, meus irmãos, que a comunicação ela independe de uma reunião mediúnica. Esse processo acontece diuturnamente. Vejam a nossa responsabilidade. Então, aí o Albério então começa falando que cada mundo possui o campo de tensão eletromagnética que lhe é próprio. Cada um de nós possui esse campo energético no teor da força gravídica a que se equilibra, e cada alma se envolve no círculo de forças vivas que lhe transpiram no hálito mental. Cada consciência evolve no grupo espiritual cuja subordinação se subordina. A movimentação está subordinada a essa consciência do mundo espiritual. A maneira dos mundos que se deslocam no espaço, influenciados pelos astros que os cercam, agimos e reagimos uns sobre os outros através da energia mental, em que nos renovamos constantemente, criando, alimentando e destruindo formas e situações, paisagens e coisas na estruturação dos nossos destinos. A todo tempo, através das nossas ações e das nossas reações, estamos transformando o nosso universo através do nosso livre-arbítrio. Então é interessante ele colocar essa questão para que a gente reflita. Mente é um núcleo de forças inteligentes gerando plasma sutil a todo tempo, como se a gente criasse as imagens do que a gente pensa, que exterioriza-se incessantemente de nós, oferece recursos, objetivando as figuras de nossa imaginação. Então, quando nós falamos que o pensamento, ele plasma, ele cria uma imagem, então o Albério está falando isso na palestra, para aqueles que estão ouvindo. Então, o nosso pensamento, ele cria essas imagens, imagens mentais. E essas imagens são vistas por todos os espíritos, que a gente acha que a gente guarda segredos, mas tudo que nós pensamos, nós criamos imagens. E os espíritos vêm e percebem tudo isso. E tudo comandado pelos nossos desígnios. Olha que interessante que é isso. A ideia é um ser organizado, nosso espírito, aqui o pensamento da forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Vejam, então o nosso pensamento cria as imagens, as situações, os desejos, as vontades, as mágoas, ele cria em nosso entorno. Por isso os espíritos nos conhecem mais do que nós mesmos, muitas vezes. Então, a importância de refrearmos aquela conduta negativa, de refrearmos os nossos instintos mais inferiores. Do conjunto de nossas ideias resulta a nossa própria existência. Olha que interessante. Psiquismo dinâmico que lhes é peculiar, dentro das dimensões que lhes são características. Então, ele vai falando para nós que nossas maiores alegrias sejam recolhidas ao contato daqueles que, nos compreendendo
permutam, trocam conosco valores mentais de qualidades idênticas à nossa, sintonia. Assim como as árvores oferecem maior coeficiente de produção se colocadas entre companheiras da mesma espécie, com as quais trocam seus princípios germinativos. Em mediunidade, portanto, não podemos olvidar da sintonia. Então, quando o Kardec nos diz, espíritas, amai-vos e instruí-vos, porque amando, nós vamos cultivando bons sentimentos, nós vamos modificando a nossa psicosfera. Instruindo, porque nós precisamos entender. Mediunidade não são somente efeitos, não são somente situações sobrenaturais ou coisas. Muitas pessoas buscam os efeitos, a mediunidade simplesmente, mas a mediunidade é muito mais do que isso, é responsabilidade. Mediunidade é entender que nós estamos a todo tempo nos conectando com outros espíritos. E do nosso estudo, do nosso conhecimento, da nossa conduta, nós faremos da nossa mediunidade uma melhor conexão com a espiritualidade amiga, espiritualidade superior. Se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforto e conforme o que tem, é indiscutível que cada um recebe de acordo com aquilo que dá. A responsabilidade do que nós fazemos, se instalarmos a beleza e a claridade no espelho de nossa vida íntima, nós vamos irradiar a claridade. A mediunidade não basta por si só. Mediunidade é muito mais do que isso. Saibamos cultivar a educação, aprimorando a mediunidade. Médiuns somos todos nós, nas linhas de atividade em que nos situando. Então é interessante que ele coloca muito bem essa questão. Elevemos o nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade de nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores, se nos propomos recolher a mensagem das grandes almas. Então, meus irmãos, a mensagem que ele começa com esse livro é da importância de nós nos transformarmos em pessoas melhores, mais humanos, mais amorosos, respeitando os outros, entendendo, renunciando, aceitando, para que sejamos hoje melhores do que fomos ontem e possamos ser instrumentos bem assessorados da espiritualidade amiga. Então nós ficamos por aqui e logo mais teremos o segundo capítulo, que se chama O Psicoscópio. Fique conosco, assine o nosso canal, acompanhe os nossos resumos. Vamos estudar juntos!